Muita gente subestima o mês de março no jardim ou na horta. Algumas pessoas acreditam que a principal época de plantio já passou, ou que é melhor esperar por condições climáticas mais estáveis. Mas a verdade é que março pode ser um dos momentos mais interessantes para iniciar um novo ciclo de cultivo. Enquanto muitos jardineiros ainda estão esperando ou adiando o trabalho na horta, existe uma grande oportunidade para quem decide começar agora. A temperatura geralmente começa a ficar um pouco mais equilibrada, o sol já não é tão extremo quanto no auge do verão, e muitas plantas conseguem se desenvolver muito bem nesse período. Isso significa que, se você plantar agora, pode começar a colher resultados nos próximos meses. Mesmo uma pequena horta em casa pode produzir bastante se as culturas certas forem escolhidas no momento certo. Neste vídeo, vamos falar sobre 8 culturas que podem ser plantadas agora e que costumam se desenvolver muito bem em hortas domésticas. Muitas delas crescem rapidamente e podem produzir mesmo em pequenos espaços ou em simples recipientes. E existe algo ainda mais importante por trás de tudo isso. Plantar não é apenas colocar sementes na terra. O verdadeiro segredo de uma boa horta está na qualidade do solo. Quando o solo é rico em matéria orgânica e cheio de vida, as plantas crescem com muito mais força. Elas desenvolvem raízes mais profundas, ficam mais resistentes a doenças e produzem alimentos mais saudáveis. A primeira cultura que vale muito a pena plantar agora são os tomates. Os tomates continuam sendo uma das plantas mais populares para hortas domésticas. Eles gostam de clima quente e podem produzir por um longo período quando recebem os cuidados adequados. O ideal é começar com mudas. As sementes podem ser plantadas em pequenos recipientes ou bandejas com um solo leve e fértil. As mudas precisam de bastante luz e umidade moderada. Quando as plantas começam a desenvolver suas primeiras folhas verdadeiras, elas podem ser transplantadas para vasos maiores ou diretamente para a horta. Os tomates respondem muito bem a solos ricos em matéria orgânica. Adicionar composto ou humus ao solo ajuda as plantas a desenvolver raízes fortes e formar mais frutos. A segunda cultura é o pimentão. O pimentão cresce um pouco mais lentamente do que o tomate, por isso começar cedo pode fazer bastante diferença. As sementes também podem ser plantadas em pequenos vasos ou recipientes. As mudas devem ficar em um lugar bem iluminado e protegido do frio excessivo. Conforme crescem, podem ser transplantadas para recipientes maiores ou para a horta. O pimentão gosta de solo fértil e de regas regulares, mas sem excesso de água. Quando o solo consegue reter umidade e ao mesmo tempo drenar bem, as plantas se desenvolvem muito melhor. A terceira cultura é a berinjela. A berinjela também é uma planta que gosta de calor e que pode produzir muito bem em hortas domésticas. Assim como o pimentão, ela cresce um pouco mais lentamente no início. Por isso, iniciar o cultivo agora pode ajudar a garantir uma produção melhor nos próximos meses. As sementes podem ser plantadas em pequenos vasos e mantidas em um local quente e bem iluminado. Quando as plantas ficam mais fortes, podem ser transplantadas para recipientes maiores. A berinjela prefere solos soltos e ricos em matéria orgânica. Cobrir o solo com palha ou matéria orgânica ajuda a manter a umidade e melhora a estrutura da terra. A quarta cultura é a alface. A alface é uma das plantas mais fáceis e rápidas de cultivar em casa. Ela pode ser plantada diretamente na horta ou em pequenos recipientes. As sementes são muito pequenas, então basta cobri-las levemente com terra. O solo deve permanecer levemente úmido durante o processo de germinação. Em poucas semanas, já é possível começar a colher folhas jovens. A alface cresce muito bem quando o solo possui bastante matéria orgânica, pois isso ajuda a manter a umidade e deixa as folhas mais macias e saborosas. A quinta cultura é o feijão. O feijão é uma planta extremamente útil em qualquer horta. Além de produzir alimento,
Ele também ajuda a melhorar a qualidade do solo. Isso acontece porque suas raízes possuem bactérias capazes de fixar nitrogênio no solo. Esse nutriente é essencial para o crescimento das plantas. As sementes de feijão podem ser plantadas diretamente na terra a uma profundidade de cerca de 3 a 5 centímetros. É importante deixar algum espaço entre as plantas para que possam crescer bem. O feijão cresce relativamente rápido e, após isso, em boas condições, pode começar a produzir em poucas semanas. A sexta cultura é a ervilha. A ervilha também é uma planta que cresce bem quando a temperatura não está extremamente alta. Suas sementes podem ser plantadas diretamente na horta. O ideal é plantá-las em fileiras e fornecer algum tipo de suporte para que as plantas possam subir conforme crescem. Assim como o feijão, a ervilha também ajuda a melhorar a fertilidade do solo. Depois da colheita, as raízes podem permanecer na terra, contribuindo para manter os nutrientes disponíveis para outras plantas. A sétima cultura é o espinafre. O espinafre é conhecido por crescer rapidamente e por ser muito nutritivo. Ele pode produzir folhas em um período relativamente curto após o plantio. As sementes devem ser plantadas superficialmente e cobertas levemente com terra. Conforme as plantas crescem, é possível fazer o desbaste para dar mais espaço às plantas restantes. Uma das vantagens do espinafre é que as folhas podem ser colhidas gradualmente. Basta retirar as folhas externas e deixar o centro da planta continuar crescendo. A oitava cultura é a couve. A couve é considerada uma das plantas mais resistentes para hortas domésticas. Ela consegue suportar calor, chuvas ocasionais e pode produzir por muitos meses. As sementes podem ser plantadas em pequenos recipientes para formar mudas. Depois de algum tempo, as plantas podem ser transplantadas para a horta. A colheita pode ser feita gradualmente, retirando primeiro as folhas mais baixas. Dessa forma, a planta continua crescendo e produzindo novas folhas. Se o solo estiver rico em matéria orgânica e protegido com cobertura morta, as folhas tendem a crescer maiores e mais saudáveis. Quando observamos todas essas plantas, percebemos que elas têm algo em comum. Todas respondem muito bem a um solo vivo. Quanto mais matéria orgânica você adiciona ao solo, como composto, humus ou cobertura vegetal, mais ativa se torna a vida microscópica presente na terra. E quando o solo está cheio de vida, as plantas crescem mais fortes, ficam mais resistentes a pragas e produzem mais alimentos. Mesmo uma pequena horta doméstica pode fornecer uma quantidade surpreendente de alimentos frescos quando as plantas certas são cultivadas no momento certo. Se você plantar algumas dessas culturas agora, existe uma grande chance de começar a colher resultados nos próximos meses. Experimente plantar algumas delas e observe como a natureza responde quando o solo está saudável. E agora conte nos comentários quais dessas plantas você já cultiva na sua horta ou quais pretende plantar em breve. Se este vídeo foi útil para você, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar aprendendo mais sobre jardinagem, cultivo natural e como criar uma horta produtiva em casa.